Olá, boa tarde. Nós vamos falar sobre a unidade 11 da saúde do adulto e do idoso, sistema renal. Tá? O sistema renal ele tem como função filtrar o sangue que chega bombeado pelo coração, regulando o volume intravascular. A estrutura renal ela é constituída por 2 rins, 2 ureteres, bexiga e uretra. O sangue ele chega no rim pela artéria renal e no interior de cada rim essa artéria se ramifica em numerosas arteríolas aferentes presentes na região do córtex. Cada uma dessas arteríolas se ramifica em um pequeno capilar denominado de glomérulos. Já em milhares de glomérulos, eles presentes em cada rim são constituídos por pequenos enovelados capilares. Então, o sistema renal, ele funciona deixando os rins na região do flanco, tanto o flanco direito quanto o flanco esquerdo, tá? Mais posterior do corpo, onde ele recebe o sangue, né, para realizar a filtração. Onde ele funciona basicamente como uma peneira, tá? Tirando todas as impurezas e tudo que há em excesso do nosso organismo, identificando o excesso e depositando na bexiga, encaminhando para a bexiga. Então, ele tem os ureteres, onde se encaminham para a bexiga, e na bexiga ela tem literalmente uma musculatura onde ela se expande com facilidade, liberando para a uretra. O rim, né, ele é composto dos néfrons, que acabam sendo como se fossem triângulos que formam esse rim. O sangue flui, né, no interior dos capilares, onde é filtrado através da parede do rim. A capacidade de cada glomérulo filtrar o sangue é 125 ml por minuto. Os néfrons, eles estão dentro do rim e fazem a função de filtração de uma forma mais acentuada. Como que funciona a fisiologia do rim, né? A gente tem a função homeostática, que acaba fazendo o equilíbrio ácido-básico, a reabsorção de bicarbonato e a excreção de acidez, tá? E também a produção de amônia. O equilíbrio eletrolítico, que acaba excretando substâncias tóxicas que acabam tendo no organismo, e não só em excesso. Então, como que funciona, né? A urina é o sangue filtrado e reabsorvido, e os dejetos dele formam a urina. Quando o nosso corpo, ele desregula a pressão baixa, por exemplo, a gente produz o hormônio antidiurético ou a vasopressina, que ela acaba reabsorvendo essa urina. Nós temos os hormônios eritropoetina, né, que conduz ao amadurecimento dos glóbulos vermelhos, e a renina, que eleva a pressão e ativa a vitamina D. A gente tem algumas patologias denominadas do sistema renal, que seria a insuficiência renal aguda, que é a perda da função renal de forma súbita, rápida e muitas das vezes irreversível, tá? Insuficiência renal aguda pré-renal, que seria a perfusão renal prejudicada, e as causas resistência vascular alterada, débito cardíaco diminuído, obstrução arterial, e com isso o nosso organismo produz menos de 20 ml de urina por hora. E acaba excretando mais eletrólitos do que o ideal. E aí a gente tem infecção renal aguda pós-renal, a alteração do recurso realizado pela urina após a saída dos rins, devido a uma obstrução uretral, vesical
ou ureteral. Hipertrofia prostática, que pode, então, o aumento da próstata pode impedir a saída dessa urina, fazendo com que o paciente se torne um paciente renal. Fibrose nas regiões, né, tanto dos ureteres quanto da própria urina, e bexiga neurogênica, que é quando o paciente ele não tem a sensibilidade motora para acabar liberando os esfíncteres uretrais. A insuficiência renal, ela acaba causando lesão no tecido renal e ela pode ser causada por necrose tubular, nefrotite e glomerulonefrites, tá? E elas podem ser hipotensão ou choque, sepse, rapidomiólise e drogas nefrotóxicas. Então, como que funciona a insuficiência renal aguda, né? Ocorre uma lesão tubular, essa lesão, ela acaba não sendo letal e acaba ocorrendo uma disfunção celular. Já quando ocorre a lesão tubular, e com isso ocorre a degeneração. Quando essa lesão tubular, ela não causa danos às células, mas ela também pode levar à necrose, tá? E aí a gente tem insuficiência renal crônica, que ela é a perda da função renal progressiva. Ela é causada por glomerulonefrite crônica, nefrosclerose hipertensiva ou alguma nefropatia diabética. O paciente que ele tem diabetes, ele tende a alterar a maioria dos órgãos internos. Então, ele acaba apresentando alteração no pâncreas, devido que ele não consegue produzir a quantidade de insulina de forma adequada. Ele acaba produzindo a nefropatia crônica, né? Devido ao aumento dessa glicose. E também ele pode causar cegueira por causa dessa glicose em excesso. E aí, como que a gente... existem formas de diagnosticar, né, a insuficiência renal crônica. Geralmente ele está associado, pode estar associado, né, a cardiopatias, vasculoropatias, nefropatias e algumas retinopatias. Como que a gente faz para prevenir, né? Evitar a desnutrição, anemia, alterações ósseas, né? Alterações nos eritrócitos e o aumento da acidose. Com isso, a gente consegue fazer com que o paciente diminua as complicações que esse paciente venha a ter. Algumas complicações que ele possa ter no sistema renal seria também toda vez que esse paciente ele tem alguma bactéria, né, uma cistite, por exemplo, geralmente ela acaba causando uma lesão renal. Então, que ela consegue ser visualizada em ultrassonografias. Então, é muito importante a gente orientar o paciente a criar hábitos onde ele evite essas complicações. É muito mais comum as cistites, né, as infecções urinárias, um paciente de fralda, então, crianças e idosos acamados, onde a gente deve orientar a troca de fralda mais frequente para evitar esse tipo de complicação. Mulher acaba sendo mais propícia a desenvolver isso devido ao menor tamanho da uretra. E aí os micro-organismos entram, né, com maior facilidade. Também é importante a gente orientar paciente para evitar calças apertadas e de tecidos que não conseguem ter uma respiração de forma adequada. Como seria isso? Evitar utilizar calça jeans por longos períodos e evitar
que ela seja muito apertada. Também falando sobre as roupas íntimas, é importante a gente orientar esse paciente a fazer uma higiene íntima de forma adequada. O ideal é, sempre que utilizar o banheiro, não utilizar papel higiênico, né? E sim fazer uma lavagem íntima, né? Uma higiene íntima para evitar a proliferação de micro-organismos. E também utilizar roupa íntima de tecido de algodão. E deixar as genitálias respirar. Isso vai evitar problemas de infecções urinárias e também problemas ginecológicos nesse paciente, né? Tanto na mulher quanto no homem. E a questão também é a relação sexual. O ideal é urinar e realizar uma higiene íntima antes e após o ato sexual, para evitar essa proliferação de micro-organismos na uretra. Com isso, a gente minimiza os riscos, e se esse paciente vier ter algum tipo de complicação, como, por exemplo, cistites, geralmente o paciente ele acaba tendo de repetição. Por quê? Muitas das vezes o paciente ele toma o remédio, toma o antibiótico, mas ele não toma o ciclo completo. E aí acaba que esse paciente acaba apresentando complicações, ele acaba não tomando o ciclo completo, mas quando ele acaba deixando de ter os sintomas, como a ardência urinar ou micção excessiva, ele para de tomar, e com isso faz com que as bactérias se tornem multiresistentes. O ideal é orientar o paciente que ele faça o tratamento de forma correta e evite uma relação sexual e modifiquem os hábitos. Por que a relação sexual? São bactérias, e quando há uma fricção excessiva na região, a gente acaba passando essa bactéria para o parceiro, e aí esse parceiro faz uma proliferação desses micro-organismos, e quando esse paciente acha que curou, né, aquela bactéria, porque ele está tomando o remédio, a bactéria estava no parceiro, e aí continua, ele leva novamente para esse paciente. Lembrando, quando o paciente faz uso de antibiótico terapia, ele tende a permanecer com a imunidade um pouco mais baixa, então ele fica suscetível a apresentar outros sintomas. É muito importante a gente orientar esse paciente também a deixar hábitos como a utilização de calça muito apertada, calça jeans, falar para o paciente dormir sem roupa íntima, né? Sem calcinha ou até mesmo cueca, para deixar a genitália respirar, porque esses micro-organismos eles acabam sendo os mais propícios nessas regiões devido ao ambiente adequado. Então, é um ambiente quente, úmido e escuro, propício para a proliferação tanto de bactéria quanto de fungos. Quando o paciente ele tem infecções urinárias de repetição, ele acaba alterando o sistema renal. Quando a gente fala no problema de sistema renal, a gente também lembra das litíases, né? As famosas pedras nos rins. Essas pedras nos rins, geralmente, elas são causadas por uma má alimentação, tá? Uma alimentação rica em cálcio e sódio. Então, esses alimentos mais industrializados, como, por exemplo, suco de saquinho, onde tem um excesso de sódio, né? E não há uma diluição de forma adequada. O que seria essa diluição? Diluição do corpo. Então, a pessoa não consome a quantidade de líquidos que deveria consumir. Qual seria essa quantidade? 35 ml de água por quilo do paciente. Então, quando o paciente ele tem essas complicações de repetição, nós devemos orientar ele a beber mais água, né? Tanto no paciente que apresenta uma cistite, né? Bactérias no sistema urinário, quanto paciente que ele apresenta pedra nos rins. Tá? Isso faz com que evite, né, essa filtração de forma excessiva. Quando
toda vez que E aí, quando ocorre essa formação de cálculos, né, de pedras, ele acaba rasgando, né, acaba irritando todo o sistema renal, causando dor e desconforto nesse paciente. Então, é importante que nós oriente esse paciente a fazer o consumo de água adequadamente e ter uma alimentação regular, mais saudável, para evitar esse tipo de complicação. Geralmente, quando são cálculos pequenos, o médico ele passa medicações onde essa pessoa vai expelir esses cálculos pelos ureteres, passando pela bexiga e saindo pela uretra. Acaba causando um pouco de desconforto, mas quando esses cálculos são maiores, há necessidade de realizar um procedimento cirúrgico para retirar. Tá? Então, orientar esse paciente a evitar o consumo de refrigerantes, todos os alimentos industrializados. Existem pacientes que acabam tendo uma predisposição genética a produzir cálculos. Esses pacientes também têm que ficar mais atentos. Quando a gente fala no paciente se atentar ao sistema renal, né, a gente também fala na questão da coloração. Então, quanto mais escura, significa que mais concentrada essa urina está. Então, o paciente deve beber mais água. É um indício onde o corpo do paciente necessita de mais água para diluir todas as impurezas e as toxinas. Quando esse paciente ele acaba liberando tanto proteína quanto glicose ou até mesmo gordura na urina, ele acaba fazendo uma sobrecarga renal, podendo gerar uma complicação, tornando esse paciente um paciente crônico renal por causa disso. Por isso que nós devemos nos atentar bastante no paciente diabético, porque esse paciente diabético, ele tende, quando a glicose dele está em excesso, ele acabar liberando pelo rim, e aí pelo sistema renal, e aí acaba destruindo os glomérulos e todas as estruturas renais. Então, nós vamos ficando por aqui com a unidade 11, referente ao sistema renal. Nós voltamos logo mais.